Glória a Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós estamos no YouTube, no canal Abrindo a Bíblia, @Abrindo a Bíblia. E nesse dia nós iremos tratar de um assunto pelo qual nós já declaramos via Facebook, WhatsApp, que hoje nós vamos falar um pouco a respeito da dupla natureza de Cristo, da dupla natureza de Jesus Cristo. Mas antes de tudo, eu quero deixar aqui para você aqui o meu convite. Se inscreva no nosso canal, @Abrindo a Bíblia, curta, compartilhe, ajude-nos a ajudar as pessoas no que tange ao conhecimento da palavra do Senhor e também na propagação do Evangelho, pois o nosso objetivo específico, único, é simplesmente de transmitir a palavra do Senhor como ela é, viva, eficaz, que produz vida, que transforma o ser humano, que pega o ser humano do monturo e o faz sentar junto aos príncipes. Esta é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que transforma o ser humano, que transforma vidas, que faz uma mudança do interior para o exterior. Com isso, meus amados irmãos, nós estamos aqui com o objetivo pelo qual nós criamos este canal, de simplesmente falar a respeito da palavra do Senhor Jesus, para que em todo o nome do nosso Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Eu me chamo Alessandro Barbosa, sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastoreada pelo nobre pastor Francisco Pereira dos Santos, pelo qual nós admiramos muito a nossa liderança, juntamente com sua esposa, irmã Dilma, e todos os obreiros que compõem a Igreja do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, alegres neste dia, porque o tema é muito oportuno, o tema é muito especial, porque é indispensável para a nossa fé. Acreditamos na dupla natureza de Jesus, natureza divina e natureza humana, 100% divino e 100% humano. Com isso, nós iremos trazer aqui alguns textos bíblicos, porque aqui quem fala é a Bíblia, irmãos. Aqui quem fala é a Bíblia. Pois bem, o nome do canal já diz tudo, @Abrindo a Bíblia. E hoje é um tema muito especial, muito oportuno, não é? Indispensável para a nossa fé. Mas antes de nós começarmos a ler os textos bíblicos, que nos trazem referência tanto da divindade de Jesus, como também da sua humanidade, nós gostaríamos de trazer aqui uma parte histórica a respeito, o porquê da natureza teantrópica, o porquê deste nome, não é? O porquê da natureza hipostática, qual foi o concílio que chegou a esta conclusão desta nomenclatura, tá? União hipostática ou dupla natureza. Então, mas antes de nós iniciarmos, irmãos, com a parte histórica e os textos bíblicos, vamos orar, pedir graça a Deus, para que em todo nome do Senhor seja exaltado e a nossa vida edificada com a sua palavra. Deus de amor e bondade, nós estamos aqui, Senhor Jesus, neste dia e queremos suplicar a sua graça, Senhor, suplicar a sua misericórdia, que seja elas derramadas sobre as nossas vidas sem medida, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, a expor a sua palavra com objetividade, com simplicidade, com clareza, para que em todo nome do Senhor seja glorificado e que todos possam compreender, Senhor. Ó Deus de amor e bondade, abençoe a minha vida, abençoe a vida dos ouvintes, abençoe a vida de todos os irmãos, amigos, colegas, meu Senhor, contribuintes, meu Deus, desta obra, contribuintes na sua curtida, no seu compartilhamento, meu Deus, na sua inscrição, ó Pai, no contexto geral. Abrange a vida de todos, Pai, com bênçãos, com livramento, com cura, com prosperidade espiritual, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Abra as nossas mentes, leva as nossas mentes cativas para a compreensão da sua palavra, Deus de amor e bondade. Assim eu oro, na autoridade do nome de Jesus, e lhe agradeço. Amém. Pois bem, irmãos, mais uma vez, eu me apresento a vocês, me chamo Alessandro Barbosa, sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, estou dentro da minha casa agora, tá? Onde eu criei um espaço aqui, para nós estarmos com mais acessibilidade à presença de Deus, porque é um lugar específico para nós lermos, orarmos, meditarmos, buscar a presença do Senhor. E isso, irmãos, tem sido para nós muito edificante.
Então, com isso, feita essa apresentação, quero também mais uma vez deixar o nosso convite para você. Se inscreva no nosso canal, ajude-nos a propagar a palavra do Senhor, a alcançar mais vidas, porque o propósito nosso é de postarmos pelo menos 2 vídeos por semana, sendo o primeiro vídeo uma mensagem, um sermão, uma mensagem da palavra do Senhor, e o último vídeo então da semana falando a respeito de alguns temas, reforçando alguns temas e trazendo a nossa visão referente a esses temas. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar um pouco a respeito da dupla natureza de Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina, a natureza hipostática de Cristo, ou a natureza teantrópica. Sabemos que esse termo theos, do grego, é Deus, anthropos, ou anthropoi, é homem, certo? Então, por isso, teantrópica é Deus e homem, a dupla natureza de Jesus Cristo. Mas a natureza teantrópica de Cristo, eu tenho aqui algumas anotações referente a algumas pesquisas que levantamos, falando a respeito de um concílio que se levantou para combater algumas seitas, heresias nos primeiros séculos da igreja, da nossa era. E diz assim aqui algumas pesquisas e anotações que fizemos. A natureza teantrópica de Cristo, que depois acabou culminando na natureza hipostática, isto foi decidido no concílio de Calcedônio, no ano de 451 da nossa era cristã, certo? 451 depois de Cristo. Porque haviam muitas seitas que surgiram até mesmo dentro do judaísmo, desacreditando, seitas que surgiram dentro do judaísmo e fora dele, como herança do neoplatonismo, que negavam a humanidade do Senhor Jesus. Então, antes da gente começar aqui falar um pouco mais a respeito da natureza de Cristo e dessas seitas que se levantaram desacreditando, uma delas, que a gente vai citar somente 2 aqui, uma delas desacreditava da divindade de Cristo e a outra desacreditava da sua parte humana. Então foi feito um concílio, uma assembleia, porque a definição de concílio nada mais é que uma assembleia, uma reunião, uma congregação, realizada com o intuito de discutir alguns assuntos. Neste caso, foi referente à divindade e à humanidade de Cristo. Tanto é que esse termo natureza hipostática, certo? Foi elaborado, essa nomenclatura foi elaborada dentro deste concílio, no ano de 451, no concílio de Calcedônia, certo? Por quê? Porque surgiram algumas seitas, como eu disse, uma delas que a gente vai tratar aqui, desacreditando da divindade de Jesus, e a outra delas desacreditando da humanidade de Jesus. Então este concílio, esse concílio de bispos, se reuniram para tratar deste assunto. Aí chegaram nessa definição, união hipostática, a dupla natureza de Jesus Cristo. Nós já falamos a respeito do termo técnico, o termo teológico, que é a natureza teantrópica de Cristo, theos, Deus, anthropoi, ou anthropos, homem, por isso então a natureza teantrópica de Cristo, tá bom? Então nós vamos falar aqui a respeito somente de 2 seitas, porque o que eu mais quero falar é citar os textos bíblicos que confirmam tanto a natureza divina de Jesus, como também a sua natureza humana, porque aqui neste canal quem fala é a Bíblia, mas vale a pena trazer também um contexto histórico também a respeito, mesmo que seja bem resumido, de forma bem resumida, porque nós temos um tempo limite de vídeo ainda, porque somos novos no canal, certo? Por exemplo, uma das seitas que surgiram foram os docetistas, herança do neoplatonismo. Os docetistas negavam a humanidade do Senhor Jesus. Eles negavam a humanidade do Senhor Jesus. E veja que o apóstolo João combatia, o apóstolo que mais combateu a respeito, que mais combateu contra essas seitas foi o apóstolo João. Embora nós temos ali os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho de João ele tem uma finalidade mais
de defender a divindade de Cristo e também expor a sua humanidade. Então João ele escreve dando contra essas seitas, tá? Ele escreve contrapondo essas seitas, esses pensamentos, essa visão, combatendo o docetismo aqui, por exemplo, tá? E veja que o apóstolo João combatia essa crença docética, ou seja, os docetistas, que depois ficaram conhecidos como, ou eram conhecidos por negarem que Cristo veio em carne, tá? Por negarem que Cristo veio em carne, eles negavam a humanidade de Cristo. Eles acreditavam em parte, né? Eles acreditavam na divindade de Jesus, porém negavam a sua humanidade. Vai anotando aí, tá? Os docetistas negavam a humanidade de Jesus, porém acreditavam na sua divindade, certo? Irmãos, vale a pena lembrar que o lugar, que o local onde nós criamos para poder gravar vídeos, estudar, meditar, é o primeiro cômodo da minha casa. Ele é bem próximo da rua. Então, se vocês ouvirem algum barulho, desconsidera, tá? Vamos voltar então para o nosso tema central. Então, os docetistas, eles acreditavam sim na divindade de Jesus, porém negavam a sua humanidade, tá? E João, em suas cartas, combatia com veemência essas declarações, dizendo: aquele que nega Jesus, aquele que nega que Jesus veio em carne, este é o anticristo. Note, essa declaração do apóstolo João, ela é bem profunda e bem específica e bem objetiva, dizendo que todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, este é o anticristo. Todo aquele que nega que Jesus veio em carne, todo aquele que nega a sua parte humana. Então Jesus, o apóstolo João, melhor dizendo, ele combatia isso com veemência, com autoridade, com intrepidez. Ele combatia as seitas, principalmente nesse caso aqui, docetistas, os docéticos, não é? Por conta de acreditarem em parte da divindade, porém negarem a humanidade de Jesus Cristo. E note, irmãos, que essa seita, essa visão negativa, porque a palavra docética, ou melhor, docetismo, vem do verbo grego, dokel. Isso é interessante, preste atenção nisso aqui, ó. Então havia a negativa, referente à divindade de Cristo, ou melhor, referente à humanidade de Cristo, dentro dessa seita do docetismo, não é? Vale a pena trazer um ponto aqui muito interessante, muito importante, que a palavra docetismo, que vem do verbo grego dokel, e dokel significa parecer. Então, na mentalidade desses docetistas, Cristo não tinha um corpo de carne, ou seja, um corpo humano, mas parecia ser um corpo humano. Note, que interessante, parecia simplesmente. A definição da palavra docetismo, no grego dokel, e dokel significa parecer. Então os docetistas tinham essa visão que Jesus, ele não era um humano em si, não é? Ele simplesmente se parecia com um ser humano, não é? Mas tudo isso por conta da herança platônica, que tinha, porque Platão era acostumado e tinha uma visão, um pensamento, conceitos abstratos das coisas, né? Partindo do campo material, melhor, imaterial para o material. Então, ou seja, partindo então do mundo abstracionismo, tá? Para o mundo concreto. Então vamos ver o que significa isso. E na mentalidade platônica, a realidade, a verdade das coisas estava no mundo das ideias, né? E tudo aquilo que chegava no mundo concreto era um mundo imperfeito, dualismo, era dualismo, certo? Então, por isso que eles não acreditavam. Como assim? Jesus é Deus, de repente agora é homem, porque a matéria é má, a matéria é corruptível. Então eles não acreditavam nisso, partindo do campo das ideias, do imaterial para o material, não é? Uma visão totalmente abstrata das coisas.
Ou seja, o mundo espiritual para eles, para os docetistas, era um mundo perfeito, certo? Já o mundo material era o mundo das imperfeições. Então, como poderia Deus, Jesus sendo Deus perfeito, coabitar num corpo matéria imperfeito? Estão entendendo? Então veja, mas tudo que era mal estava ligado à matéria, eles acreditavam. Tá? Então Cristo, sendo divino, não poderia se unir à parte humana, que é matéria, que é má. Né? Então eles negavam a humanidade de Cristo. Mas a Bíblia afirma veementemente que Jesus era tanto 100% homem como 100% divino. Nós vamos ler os textos. Tá? Nós vamos ler os textos. Falando a respeito agora da outra seita que negava a divindade de Cristo. Tá? Porque que os docetistas, eles acreditavam na divindade, tá? Mas negavam a humanidade. A outra aceitava a humanidade e negava a divindade. Vamos ver qual é. Também, por outro lado, temos o conhecido Ário, não é? Que daí vem o arianismo. O arianismo, que tem os seus seguidores, que são os TJs, que são a sequência do arianismo nos dias de hoje, são os testemunhos de Jeová, né? Que não muito diferente dos docetistas, erravam e erram por aceitar a humanidade de Cristo, porém negam a sua divindade. Tá? Porque dizem que Jesus é um Deus menor. Então, note, é tão inaceitável quanto o outro. Aceitar uma parte e negar a outra. Não tem como, irmãos. Não tem como. Tá? Por isso foram classificados como seitas heresias, tá bom? Por conta disso. Negar uma parte e aceitar a outra. No caso, os testemunhos de Jeová, que herdaram essa herança diária, não é? Como assim? Deus ser um Deus menor, Jesus não ser Deus, tá? Acreditam na humanidade, mas negam a divindade, entende? E os docetistas acreditam na divindade e negam a humanidade. Então este concílio de Calcedônia, no ano de 451, foi justamente elaborado por conta dessas seitas, dessas visões que estavam até mesmo alcançando o judaísmo, surgindo de dentro do judaísmo, tá? Então foi elaborada essa congregação, criada essa congregação, essa assembleia de bispos para poder confrontar isso, tá? Daí então surgiu o termo a união hipostática de Cristo, é a natureza humana, a natureza divina se fundindo, tá? E é inseparável isso, tá bom? Então vamos ver um pouco mais, ou seja, enquanto os docetistas aceitavam a divindade e negavam a humanidade de Cristo, os arianos ou os arianistas, que hoje podemos dizer que os adeptos são os testemunhos de Jeová, aceitam a humanidade de Cristo, porém negam a sua divindade, por dizerem que Jesus foi um ser criado, também negando assim a sua pré-existência. Olha, irmãos, isso é terrível, negar a pré-existência de Jesus, dizer que Jesus foi um ser criado como qualquer outro, como os anjos, como você e eu, por exemplo. Não, nosso Jesus é o Criador e não criatura, tá? Então vale a pena trazer essa parte histórica, tá bom? Do porquê do concílio de Calcedônia no ano de 451 da nossa era, confrontando essas visões heréticas, essas seitas, tá? Que por um lado aceitavam a divindade e negavam a humanidade, e a outra, por outro lado, aceitava a humanidade e negava a divindade de Cristo, tá bom? Mas como é interessante, irmãos, observarmos essas partes históricas, né? Portanto, a natureza teantrópica, a natureza teantrópica, nós já falamos um pouco aqui o que significa, mas podemos trazer aqui, de acordo com João, no capítulo de número 1, os versos 1 a 3, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então isto mostra não só a divindade, mas como a eternidade, do verbo, a pré-existência de Cristo Jesus. João já confrontando isso aqui já no seu primeiro capítulo, confrontando essas seitas que negavam a divindade, aceitavam a humanidade, e a outra que negava a divindade, negavam a humanidade, melhor dizendo, e aceitava a divindade. Então João já começou confrontando isso já,
dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, dos versos 1 a 3. Não é? Então isto mostra não só a divindade, mas como a eternidade do Verbo, a pré-existência de Cristo. Tá? Mas quando lemos o mesmo capítulo, no mesmo capítulo, irmãos, capítulo de número 1, e o verso de número 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós vemos um Cristo humano, não é? Nascido de mulher, de acordo com o que disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 4, verso de número 4, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido de mulher. Então aqui a gente já começa a observar os textos que trazem a visão de um Cristo humano. Certo? Nós vamos falar os textos aqui certinho para vocês, se vocês quiserem anotar, tá bom? Porque aqui quem fala é a Bíblia, o nome do canal é @abrindo a Bíblia. Nós trouxemos a parte histórica, tá? De forma bem resumida, mas certo é que o que vale, o que dá mais, o que preenche a nossa mentalidade, a nossa fé, é a palavra do Senhor, é a Bíblia, não é? O que vale é o texto. Então diz aqui em Gálatas 4:4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Certo? Também o texto clássico de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versos 5 a 8, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Aqui é a doutrina da kenosis, do esvaziamento de Cristo, não é? Não que ele deixou seus atributos, pelo contrário, não, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele deixou a sua glória, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na condição de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Semelhante aos homens. É interessante, irmãos, porque lá em Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26, nós vemos Deus criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. Agora já aqui em Filipenses, capítulo de número 2, o verso de número 7, diz que Deus se esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. Olha só que paralelo maravilhoso, não é? Então vejamos o que diz o texto. E disse Deus, Gênesis 1, 26, disse Deus: façamos um homem